Oi, gente. Falamos de Sukhasana, falamos de Supta Padangusthasana, ou seja, as fitas, falamos dessas duas posições no chão, nas almofadas, nas cadeiras, depois falamos de Baddha Konasana, várias opções, várias alternativas, vários suportes, que na verdade não são para serem usados só quando a gente não consegue, são também para serem usados como fontes de diversificação de estímulos. E falamos sobre o entrelaço de dedos por baixo ou por cima da almofada. Agora a gente vai para a posição que para mim é a coisa mais encantadora de tudo que a gente faz. O resultado é certamente a parte mais encantadora, mas essa posição aqui, ela entrega um resultado que para mim é muito apaixonante. Só que ela precisa ser construída ou reconstruída com aquele 100% de segurança levado à sua máxima potência. Por isso que eu já vou começar mostrando essa posição a partir da cadeira. E vejam, a cadeira é um recurso que eu uso com alunos sensíveis, com alunos delicados, com alunos muito idosos, com alunos muito machucados, com alunos que têm muita dor nos joelhos e nos pés, mas ela é também um recurso que eu uso com os meus professores mais adiantados para que eles entendam que a diversidade é necessária para todos nós. Então, mais uma vez, reforçando o meu ponto, os equipamentos de apoio e de diversificação de estímulos, eles não são para quem não consegue, eles são para todos nós. Olha só. Sentado, ponta da cadeira, cadeira firme, joelhos juntos, pés juntos, ângulo de mais ou menos 90 atrás dos joelhos. E aí, se eu vou fazer a diversificação, ou se eu estou aqui porque o meu joelho está muito machucado, muito inflamado, fez uma cirurgia muito recentemente ou está com dor, não importa. Eu vou estimular o Virasana, ou essa posição de joelhos, a partir daqui com aquele 100% de segurança. Então, coloca o pé direito embaixo da cadeira com os dedos apontados para trás. Olha só, eu pouco dobrei o joelho e eu poderia ter dobrado ainda menos, mais abertura. Mas eu estou começando a entrar com toda a posição nos primeiros degraus na direção do Virasana completo. Acessível, seguro. O Virasana, ou essa posição de joelhos, começa sim pelos dedos dos pés e foi exatamente assim, nessa posição aqui que ele está demonstrando, que eu iniciei todo o desenvolvimento desse método. Até muito tempo depois, eu não imaginava que o grande centro das atenções precisava ser o Sukhasana. Eu comecei explorando muito o Virasana no meu próprio corpo a partir exatamente dessa posição aqui. Então, pode levar mais para trás um pouquinho. Pode pôr o esquerdo ao mesmo tempo. Então, podemos fragmentar fazendo um lado de cada vez, ou podemos colocar os dois. Muito instável, vai mais para dentro da cadeira. Olha só, mais segurança, mais estabilidade, tudo exatamente do jeitinho que a gente precisa para reintroduzir uma posição e, a partir da posição, uma função para o nosso próprio organismo. E aí, aqui, o trabalho nos dedos às vezes é intenso, no tornozelo às vezes é intenso, e está tudo certo, porque para reconstituir o movimento dos joelhos, que está perdido na nossa vida moderna, eu preciso começar pelos pés. Essa é a forma segura de fazer isso acontecer. Põe os pés no chão de novo. E agora, primeiro o direito e depois o esquerdo por fora da cadeira. Aqui já indo para a posição que vocês vão ver nas nossas aulas práticas, que é joelhos mais ou menos na largura do tapete, tornozelos e calcanhares para fora, ponta dos pés para dentro. Sendo mais específico ainda no tipo de estímulo que eu vou apresentar para os meus pés. E sabendo que essa reconstituição da mobilidade do pé é o que vai me permitir no futuro dobrar os joelhos com segurança. Quando eu fui para o Himalaia para ver de perto
populações nômades que estavam ainda vivendo com pouquíssima interferência da cultura ocidental, foi exatamente isso que eu vi. Corpos muito longevos, muito velhos, altamente funcionais. Quando eu olhei para aqueles corpos de 80, 90, mais de 90 anos, vivendo em condições de clima e de terreno super adversas e sendo capazes de ficar de cócoras, de sentar no chão, de se ajoelhar no chão, eu tive certeza de que o caminho que o método estava começando a trilhar estava certo. Joelhos, gente, dizem respeito à circulação de retorno. Joelhos saudáveis dizem respeito à nossa qualidade de movimento ao longo de toda a vida. Joelhos funcionais nos garantem uma passada leve e dinâmica, mesmo quando a gente está muito velho. E mais do que isso, joelhos funcionais com pés muito funcionais significam, para o nosso sistema de equilíbrio, um corpo muito mais disponível para lidar com absolutamente tudo. Para você ter uma ideia, a gente tem mais terminações nervosas nos pés do que nas mãos. Então, quando eu estava lá olhando essas populações, e quando eu entendi que eles tinham esse acesso ao chão com mais de 90 anos, aí eu entendi por que o Virasana também é chamado de posição da criança. Não aleatoriamente, mas porque de fato, isso aqui, essa posição, é a chave para uma mobilidade, para uma disponibilidade física, para uma funcionalidade igualzinha das crianças. Foi muito maravilhoso ver corpos com mais de 90 anos ajoelhadinhos no chão por muito tempo, cozinhando, conversando, tomando chá, e aí simplesmente ficarem em pé e saírem andando. Então, isso aqui é talvez uma das principais contribuições do método para a qualidade de vida de um ser humano na terceira idade. E aí, se isso aqui está bem acessível, a gente pode passar para o próximo nível, que é a mesma posição no chão. Então, se ajoelha, por favor. De frente para lá. Um pouquinho mais para trás. Afasta os joelhos na largura do seu tapete. E aí aponta os dedos dos pés para dentro e os calcanhares para fora. Então, essa é a posição. Por quê? Porque num primeiro momento eu vou pedir para vocês, ao longo de várias aulas, para que vocês estejam aqui e não sintam nada nos joelhos. Vocês vão sentir que o joelho está dobrado, mas eu não quero nenhuma dor, nenhum desconforto. Eu quero zero risco. Então, olha só, vou usar essa almofada proporcionando ainda mais dessa mesma acomodação, desse mesmo formato de pés. E se eu não posso sentar sobre uma almofada, eu posso pôr uma segunda almofada, eu posso pôr um bloco, eu posso pôr qualquer coisa que me dê acesso a essa posição no seu formato ou na sua concepção ideal. Por onde começa? Começa pelo joelho sendo dobrado, com 100% de segurança, começa pelo meu processo de compreender que a pressão pode ser sentida nos dedos e nos tornozelos, mas zero de sensibilidade no joelho. Então, esse é o lugar onde o Virasana vai começar a nos proporcionar mais e mais resultado de mobilidade diante da vida, de qualidade na nossa passada, de elasticidade e de vitalidade nos pés e tornozelos, de qualidade na nossa circulação de retorno. E aí, gente, uma infinidade de benefícios. Você pode usar menos apoio, pode sentar de novo. E se você já está comigo há bastante tempo, e se os seus joelhos estão absolutamente íntimos dessa posição, aí em algum momento você vai trabalhar também sem nenhum apoio, que é uma possibilidade. Nós jamais queremos estar aqui fazendo força, ficando tensos. A gente tem que estar bem acomodado e esbanjar mesmo o uso de apoios. Tá? Então, nunca tenham
pressa para retirar os apoios ou para trabalhar com o corpo livre. Não tenho pressa porque a gente não precisa dessa pressa, ela vai comprometer a qualidade do resultado futuro e ela vai diminuir a sustentabilidade do processo como um todo. Então esse é o nosso Virasana básico. E o que ele quer é te dar um corpo com mais de 90 anos completamente disponível. Outra variação é essa aqui, ó. Joelhos na largura do quadril, pés retos apontados para trás. Pode sentar. Então lá de novo. Agora põe as mãos lá na frente. Levanta o quadril. Junte os joelhos, junte os tornozelos. Aqui a gente vai apoiar desta forma. E aqui a almofada ela não está só criando segurança e suporte. A almofada está também aumentando a pressão através dos tornozelos e da estrutura do pé e criando mais impacto positivo em toda a estrutura de pés e tornozelos. E aí, põe a mão no chão, levanta de novo, flexiona os dois pés. De novo, quando a gente fala de joelhos, gente, a gente precisa falar de pés. E quando a gente fala de pés, a gente precisa falar de dedos dos pés. Algumas das estruturas mais subutilizadas de todo o nosso corpo. E vocês vão ver nas nossas aulas muitos trabalhos de reconstrução da mobilidade dos dedos. Esses trabalhos são fundamentais para a saúde de todo o corpo e, entendam, para a saúde do cérebro. Quando a gente faz estímulos dessa natureza, a gente acorda dentro do cérebro e faz brilhar toda a placa motora. Então não subestimem o valor dessas pequenas coisinhas que a gente faz ao longo de toda a nossa série de aulas. Esse é o nosso Virasana. E se você não precisa de nenhum apoio, eu sugiro que periodicamente você trabalhe com os apoios para você descobrir que tem muito mais no seu corpo do que você acha possível que exista. E se você não diversifica os estímulos, você nunca vai fazer essas descobertas. Até a próxima aula, gente!